vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com as últimas notícias do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Já chega dando like, se você não é inscrito, já se inscreve, botãozinho vermelho e branco aqui embaixo, né? E vamos junto nessa resenha. Lembrando que você sendo inscrito no canal, dando like, usando os comentários aqui embaixo para expressar a sua opinião sobre tudo que a gente vai bater uma bola aqui, você automaticamente concorre a uma camisa oficial da Capa Modelo Supporter, sorteio semanal, final de semana vai ter sorteio de mais uma camisa da Capa oficial do nosso Vascão, são 11 modelos para você escolher, você ganhando, você leva inteiramente de graça, recebe em casa sem pagar frete, sem pagar nada, é de graça seguir Amo Vasco TV, aqui embaixo, botãozinho vermelho e branco, não fica fora dessa, e se você quer saber de todos os sorteios que a Amo Vasco TV vai fazer, clica na descrição do vídeo, tem vários sorteios vindo, tem casaco corta-vento, tem conjunto de agasalho da Capa e tem até uma viagem, meu irmão, para o Rio de Janeiro para conhecer São Januário, tudo pago, passagem, hotel, translado, meu irmão. Imagina você fazendo aquela pré na barreira do Vasco, né? Com a presença da galera da Amo Vasco TV, vai ser bom demais, vai ser legal demais, não fica fora dessa. Esse sorteio é só para membro do canal, o botãozinho azul e branco aqui, seja membro. Clica lá, vê o plano que cabe no seu bolso a partir de R$ 7,99 e você vai estar concorrendo automaticamente a essa viagem. Galera, hoje o programa tem bastante coisa para falar, então eu quero ir direto ao assunto, fazer um giro de notícias aqui. Mas antes de tudo eu queria trazer a minha opinião, usar o espaço aqui para dar a minha opinião e saber a opinião de vocês sobre mais uma safadeza aí da diretoria administrativa do Vasco, né? Veio a público a situação do futebol feminino, né? E quem é vascaíno e quem segue o Vasco diariamente nos últimos anos não se surpreendeu com a situação do futebol feminino, né? Salários de R$300 com 3 meses de atraso, né? E toda a cara de pau que o Vasco, né? Não o Vasco, que o Vasco não tem culpa nenhuma dessa, né? Que as pessoas que hoje estão dentro do Vasco têm, né? E usar o Vasco com cunho político. Por que eu estou falando isso, né? Tava até dando uma olhada aqui para lembrar qual foi a data que aconteceu essa situação. No dia 23/6, né? Na Vasco TV, o Vasco lançou um vídeo de uma parceria que o Vasco fazia com a prefeitura de Duque de Caxias, né? Na figura do prefeito Washington Reis, que é vascaíno, né? Sobre o lançamento, né, de uma parceria onde o Vasco usaria a estrutura, né, do centro de treinamento de Duque de Caxias para o futebol feminino. O que o prefeito e o que Duque de Caxias tem a ver com isso? Nada. Os caras não têm culpa de nada. Pelo contrário, né, as parcerias são sempre bem-vindas. Obrigado ao prefeito que é vascaíno e deu um passo à frente para poder ajudar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas se você assistir esse vídeo, né, eu te convido a ir a Vasco TV ou ir no Google, coloca Futebol Feminino Vasco CT Duque de Caxias. Vai aparecer lá. Se você ver esse vídeo, você vai entender o que acontece com o Vasco há anos. O Vasco hoje é cabide de trabalho político. Você vai ver lá o Osório, que é político, né, envolvido em um monte de situação, posando, né, e dando entrevista. O presidente Salgado, a mesma coisa. O prefeito de Duque de Caxias, a mesma coisa. O Vasco hoje é isso, né? São vários grupos, tem grupo político de tudo quanto é tipo, tem grupo envolvido na política estadual e federal, né? Então o Vasco, né, o Vasco Clube ficou em segundo plano, né? Esses caras, né, tem o rei na barriga, esses caras são vaidosos, eles usam o clube, né, para se autossatisfazer, né, para se autopromover. E lembrando, né, que o futebol feminino é mais uma mentira da campanha eleitoral do Jorge Salgado. Jorge Salgado chegou a dizer que o Vasco teria já no primeiro ano um dos maiores investimentos do futebol feminino do país, que em 3 anos ele investiria 15 milhões de reais. E eu quero destacar aqui uma fala que você vai ver nesse vídeo da Vasco TV, do Osório. Presta atenção nisso, cara.
levar o futebol feminino ao mesmo patamar do futebol masculino nacional. Eles estão se esforçando bem para levar o futebol feminino ao mesmo nível do futebol masculino do Vasco, né? Os dois no nível mais baixo possível. É incrível, promessa de campanha, e mais uma vez o Vasco deixa de entregar mais uma promessa. É impressionante, Salgado, mais uma vez eu falo aqui. Não tá dando conta, levanta a mão e pede para sair. É brincadeira. Para variar, o Vasco, né, se comunicou, né? Sempre assim, galera, sempre a se justificar através de uma nota oficial. De nota oficial, a gente já tá de saco cheio. Galera, lembrando que, tá, hoje tem Vasco. Cara, passa, tudo isso daí deixa a gente com dor de cabeça. Provavelmente deixa com dor de cabeça, me deixa super triste. Quem viu meus programas nos últimos dias, viu como é que eu tava. Mas o Vasco entra em campo hoje e o sorriso tenta voltar pro rosto, porque a copinha, o Vasco vai estrear 11 horas da manhã, né? O Vasco vai jogar contra o Lagarto, tá? No Estádio Municipal de Santana do Parnaíba, tá? E eu tô amarradão para ver o Vasco entrar em campo de novo, a camisa entrar em campo, né? O Vasco tem feito boas campanhas, tanto no Sub-20 quanto no Sub-17, né? E a gente fica aí, vamos ficar ligado para assistir aí meninos como JP Galvão, Marlon Gomes, né? Marcos Dias, para mim destaques, né? E até antigas promessas que voltaram para os juniores e vão jogar, como Vinícius e Figueiredo. Galera, 11 horas da manhã, todo mundo ligado para assistir o Vasco na estreia da Copinha. Vamos torcer para a meninada levar o Vasco à frente nesse campeonato aí. Galera, o Vasco ontem, né, confirmou realmente a saída da Havan como patrocinador. O Vasco perde 4 milhões de cara com a saída da Havan, né? Existe a possibilidade do Vasco ter uma empresa entrando no espaço da Havan, que seria a Magalu, a Magazine Luiza, nada confirmado, muito nas ideias, houve conversa há um tempo atrás, sondagem, né? Há uma história até que a Magazine Luiza não estaria bem das pernas, né? Falta de grana, podendo até fechar as portas, né? Por enquanto, só especulação. O Vasco, para dar uma notícia ruim, tentar amenizar, né? Isso daí é clássico das mais administrações. O Vasco deu uma notícia ruim e disse que está fechando com 2 empresas, né? Uma para barra da manga da camisa, que é aquele espaço aqui, né, galera? Espaçozinho da manga aqui embaixo, né? A Havan ficava aqui em cima, né? E outro para barra traseira da camisa, né? Já foram especulados aí valores dos 2 contratos juntos entre 2 milhões e 2 milhões e meio de reais. Vamos ver se o Vasco consegue, né? Tomara fechar também o espaço da manga, que vai ajudar demais o Vasco nesse ano, da onde não tem da onde tirar dinheiro e vai precisar demais. O Vasco que treinou pela segunda vez, né? Ou teve reunido pela segunda vez, fazendo os testes nos jogadores, né? Com as possibilidades que tem, lembrando que o Vasco hoje tem um elenco muito reduzido, né? 5 jogadores com Covid, né? Um elenco que a gente tem 5 goleiros, 4 apresentados, 1 com Covid, e o Vasco vai tentando aí aos poucos montar o seu elenco para o ano de 2022. O Carlos Brasil, né, foi questionado sobre a situação do Vasco, né? E disse para todo mundo ficar tranquilo que o Vasco vai trazer novos nomes, que ele vem sim conversando com novos nomes, e o Vasco deve anunciar novas contratações ainda essa semana. O tal do lateral direito, ninguém sabe quem é, mas parece, mais uma vez, né, situação que vem de dentro do São Januário, é que realmente esse cara existe e está contratado, apenas faltando algumas coisas dos trâmites finais para ser apresentado. Fala-se até, né, que o Léo Matos, que realmente está renovando, está com tudo certo, falta apenas registrar o contrato na Federação do Rio de Janeiro, vai ser reserva. Esse cara que está vindo aí não é para compor elenco, é para ser o titular da lateral direita do Vasco. Isso muito me anima e me deixa muito curioso em saber quem é o tal lateral fantasma, né? Todo mundo sabe que tem um lateral contratado que é de Série A do futebol brasileiro, mas ninguém sabe quem é, fechado a 7 chaves, né? E a gente deve ter essa notícia aí, quem sabe, até
o final da semana. O Vasco vai ainda atrás de 2 ou 3 zagueiros, volantes, meias e atacantes. Galera, o Vasco precisa de todas as posições, tirando aí a lateral esquerda, que ao meu ver, o Vasco deveria ir atrás de alguém, porque a gente sabe que se o Riquelme fizer um bom campeonato carioca e receber uma proposta forte, o Vasco vai vender. Então, por que não já investir no lateral esquerdo para chegar, e somar, numa possível saída do Riquelme? Galera, o Vasco aí, ontem confirmando aqueles 2 nomes que a gente já vinha falando há um tempão, Raniel, ex-Santos, São Paulo, Cruzeiro, surgiu bem demais no Cruzeiro, mas há alguns anos vem com muita dificuldade, não vem jogando. Ano passado teve Covid, teve uma situação muito difícil, teve uma trombose venosa aí, quase perdeu, chegou até a possibilidade de perder a perna. Meu amigo, situação realmente pesada na vida do Raniel, e tá vindo super empolgado. Eu tenho certeza uma coisa, tá? Não vai faltar disposição para o Raniel. E eu falei aqui que quando o Raniel fosse confirmado, ele teria 100% do apoio da torcida do Vasco. Então eu já convoco o vascaíno para o seguinte, meu irmão. Chegou no Vasco, é o melhor jogador. Vamos dar apoio ao Raniel, que ele chegue e tome a camisa 9, meu amigo. Que encha o gol dos adversários de gol, que venha para brigar. É um cara que se mostrou muito valoroso quando surgiu no Cruzeiro, chutando bem de fora da área, brigador, pode jogar pela ponta como pode jogar de 9. Então, seja bem-vindo, Raniel, e a partir de hoje, meu amigo, você está com essa cruz de malta no peito, a gente vai estar ao seu lado. Outro que foi confirmado, Vitinho, ex-Corinthians. Como eu vinha falando aqui, conversei com alguns amigos meus corintianos e ninguém leva muita fé nesse menino. É um menino daqueles, como são vários da base do Vasco, muito promissores na categoria de base, Passou, inclusive, por categoria de base, principalmente sub-15, sub-17 da seleção brasileira. Teve jogando, por exemplo, com Paulinho, com Vinícius Júnior, Jogou esse tempo todo com esses garotos, mas ainda não desenvolveu o seu futebol por completo. 22 anos, olha a diferença, hein? Começou a jogar no Corinthians com 20, 21, E tá vindo pro Vasco com 22 anos, Os garotos, muitas vezes, do Vasco, a gente vê subindo com 16, 17. Então vamos dar aí também, uma força pro Vitinho, que o Vitinho venha e ajude o Vasco. É um meia, o Vasco precisa de meia, pode cair pelos lados, pode jogar centralizado. Quem sabe o Vitinho não vem aí para compor o elenco e ajudar o Vasco. O Vasco vai precisar de um meia de ligação com saúde para jogar a Série B. Galera, a situação do Amarídia, cara? Que situação que o Vasco vive. O Amarídia quer demais jogar no Vasco. Ele deixou de se apresentar ao Vélez. Ele já está acertado com o Vasco, mas o Vasco não consegue resolver a situação com o Vélez. E pela notícia que a gente tem, o Vasco leva tudo a banho-maria. Existia uma diferença do Vasco de antigamente para de agora. Mesmo o Vasco sem grana, galera, o Vasco tinha a atitude de quem queria. E com a situação do Amarília com o Vélez, o Vasco está jogando do desinteressado para ver se o Vélez abre as pernas e fala: vem então, leva o jogador por esse precinho camarada aqui e eu vou fazer um investimento. Mas não é assim que se faz futebol profissional, e o Vasco corre o risco de perder o paraguaio, que seria o número 9 do Vasco na Série B. Isso porque já tem time fazendo proposta, e o Nacional do Uruguai, agora surge como possível destino do Amarídia. Cara, o Vasco chegou a um ponto bizarro, galera? É vergonha regional, é vergonha nacional e está prestes a virar uma vergonha internacional. Salgado, mais uma vez, pede para sair. Se não está dando conta, pede para sair. A gente não aguenta mais mentiras. E outra coisa, hein? Quando que o Vasco vai se comunicar com o torcedor? O Vasco hoje parece que vive em guerra com o torcedor. A gente está cansado disso. A gente quer o mínimo. A gente dá tudo e não recebe nada. A gente está de saco cheio dessa situação. Beleza, galera? Queria saber de você. O que você está achando dessa situação? Futebol feminino.
Não quero saber se você é a favor de ter futebol feminino ou não. Eu quero saber o que você está achando dessa situação do futebol feminino. Ter sido promessa de campanha, de dizer que ia receber 15 milhões em 3 anos e hoje não conseguir pagar salário de R$300, não ter comida para as meninas, né? O que você acha disso? Comenta aqui embaixo. Queria saber o que você acha dessas contratações do Vasco. Raniel, Vitinho e o Amarília. Vem. Você acha que o Amarília pode ajudar o Vasco? Usa o espaço aqui para comentar. Dá o like. Se você não for inscrito, se inscreve. Senão você vai ficar de fora do sorteio da camisa oficial no final de semana. Todo final de semana tem sorteio. Se você quiser saber dos outros sorteios, corre aqui na descrição do vídeo e fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Amo Vasco TV. Vamos ficar ligados hoje, 11 horas, beleza? Entrada do time dos juniores na Copinha. O Vasco fazendo 30 anos da conquista. Vamos ver se isso traz sorte para os garotos. Me despeço por aqui, essas notícias que eu queria trazer para vocês. À noite o Bigode volta com aquela resenha esperta, beleza? Você sabe que aqui não é Vasco, aqui é muito Vasco. Saudações vascaínas.